A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de outra temática. Vamos falar daquilo que o planeta já tem vindo a atravessar há algum tempo para cá, com todas estas modificações, com todas estas dores de parto, com todo este evoluir das situações nos mais variados níveis, da pandemia a entrar quase na endemia e perante um possível conflito na zona da Rússia, da Ucrânia e por aí fora. Nós, de facto, estamos todos nesta nau comandada, governada por Jesus Cristo. Nós todos estamos em fase de transição planetária, nos mais variados sentidos. Hoje vamos falar um pouco de um livro que compõe a codificação espírita, que se intitula A Gênese. E neste livro encontramos no capítulo 23 esta temática da transição planetária com o título Os Tempos São Chegados, dando-nos uma ideia de como será o mundo após passarmos por esta transição, que ainda demorará algum tempo. E temos assim dois tópicos que são sinais dos tempos e a nova geração. Há muitas outras obras espíritas que abordam este tema, mas a Gênese, não desmerecendo nenhuma outra obra, este livro A Gênese aborda de uma forma clara toda esta temática. Nós sabemos que todos os mundos do universo passam por períodos de transição e sempre seguem, digamos, uma linha programada pelos espíritos superiores. E aqui na Terra, Jesus, como nosso governador espiritual, tudo faz para que esta transição seja, de certa forma, o mais pacífica possível. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos este feitiozinho ainda muito egoísta, muito orgulhoso. Logo, por aquilo que estamos a observar, esta transição não será assim tão pacífica como julgamos. Porque para nos regenerarmos, para regenerar este mundo, cada um tem que fazer o seu trabalho de se regenerar. Por isso, isto leva tempo. Há uma questão que é: o que é que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? A resposta é que, através da busca da espiritualização, da superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Muita gente julga que, ao entrarmos numa nova era de regeneração, já seremos espíritos puros, bons, não existirá mais a chamada maldade, nem problemas, nem doenças. Tudo será um mar de rosas. Bom, nós temos que relembrar que tudo no universo, a evolução, não dá saltos. Ou seja, tudo é gradual. E diz neste livro que atrás citei que entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas, que é aquilo que nós temos agora neste momento. E acrescenta, mas há também entre elas
entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, e cintilam entre elas mundos mais infelizes como mundos melhores do que o nosso. E assim como também há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Ou seja, o mundo de regeneração, que é a fase para a qual estamos a evoluir, é considerado um período da transição de um mundo onde o mal predomina para um mundo em que o bem já se vai superando em relação ao mal. E vamos aos poucos nos desligando, com o passar dos anos, dos tempos, das paixões, do materialismo e das emoções mais baixas, para de facto entrarmos em mundos um pouco mais equilibrados do que este. Aí sim começaremos a entender o sentido com mais minúcias do valor do Evangelho e do pensamento de Jesus e do Criador do Universo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que refere, tem como título Há muitas moradas na casa do Pai, no seu item 3, que fala dos mundos regeneradores, diz que os mundos regeneradores, portanto, o objetivo de todos nós, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Portanto, existe uma categoria, várias etapas de mundos. Os primitivos, pelo qual já estagiamos há muito tempo. Este agora, que é uma espécie de segunda classe, mundos de provas e expiações. A seguir temos os mundos de regeneração. Mais à frente, milhões de anos mais à frente, os mundos divinos. E depois os mundos felizes, e mais à frente os mundos divinos ou celestes. Ainda temos muito que galgar na nossa evolução espiritual. Nos mundos de regeneração, a alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Nesses mundos, não há mais o orgulho que emudece o coração, é a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. E acrescenta que, nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. Porque o homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um corpo espiritual puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Mas diz que, ainda adianta, que nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai,
pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pedi que o mundo regenerador vos abrisse o seu seio após a expiação na terra. Agora, no capítulo 18 do livro A Gênese, que falávamos no início, encontramos então um tópico que aborda a geração nova, e lá encontramos as seguintes passagens que elucidam muitas dúvidas. Diz assim que, para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que ela seja povoada somente por espíritos bons, do plano físico e do plano espiritual, que se dediquem somente ao bem. Havendo chegado o tempo, se verifica a grande imigração dos que habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos porque, senão, ocasionariam de novo a perturbação e confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Esses irmãos nossos, esses irmãos que não quiseram estudar, não quiseram trabalhar no bem, irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, a quem levarão os conhecimentos que tenham adquirido e tendo por missão fazê-las avançar. Espíritos melhores os substituirão e farão que reinem no seu meio a justiça, a paz e a fraternidade. No dizer, caros amigos, dos espíritos, a Terra não terá de se transformar por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração, não. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Por isso, tudo se processará exteriormente, como deve acontecer, com a única e capital diferença de que uma parte dos espíritos que reencarnavam na Terra não mais tornará a reencarnar aqui. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem e à regeneração. Muito menos se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos, sem dúvida. Neste sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que estes factos tenham ocorrido. Assim ficarão decepcionados os que supõem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, porque, caros amigos ouvintes, esta transformação do mundo não se fará de fora para dentro, mas sim do íntimo para o exterior. Na continuação do capítulo 18 da Gênese, do livro da Gênese, continua dizendo que não se formará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias de evolução e aptos a ajudar o movimento de regeneração. É desses vícios que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que teimam em não se refazer. Portanto, trabalhar o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, o aspecto da sensualidade, a ambição, a avareza. Porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contacto com eles será sempre um sofrimento para os homens de bem. Agora, quando a Terra se achar livre destes espíritos que teimam a praticar o mal, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor que está reservado a eles, mesmo neste mundo, por digamos, de certa forma, por mérito dos seus esforços e da sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Acrescenta também que o incrédulo, o fanático, o absolutista
Poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que tiverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, eles serão seus colaboradores. E assim se vai dando a evolução aos poucos. Portanto, caros amigos ouvintes, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos estão predispostos a ela, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. Com frequência, caros amigos, são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra forma. Os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem o espírito, ativam um movimento de vai-vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos no corpo carnal para o plano espiritual, desprovidos desse corpo. É perceptível que em todas as épocas da história uma era de progresso se seguiu após grandes crises sociais. No livro A Gênese, o codificador da doutrina, Allan Kardec, menciona o termo flagelos destruidores, que vão ocorrer no momento de transição. E para entendermos melhor o que são esses flagelos destruidores, vamos então um pouco ao primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que na sua questão 737, num total de 1019, questiona o codificador aos espíritos superiores o seguinte: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E eles respondem o seguinte: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e alguns anos, o que exigiria séculos. E ele pergunta na questão 738 o seguinte: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? E eles respondem sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem é que não aproveita, e assim é preciso castigá-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. E uma última questão, 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? E eles respondem sim. Eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido, senão pelas gerações futuras. Portanto, caros amigos e ouvintes, nós estamos em fase de transição já há algum tempo para cá. Fase que ainda vai demorar algum tempo. E nós verificamos, por tudo o que nós vimos nos noticiários, as dores de parto pela qual a Mãe Terra está a passar. Estas dores de parto, ainda antes de darem a origem a uma nova vida, ainda vão provavelmente piorar mais um pouco. E é nesta fase que nós temos que nos aguentar à fé. E a fé não é algo que não se possa explicar. Não, fé é certeza nas coisas, é certeza na imortalidade, na existência de Deus, na pluralidade dos mundos habitados, é na comunicabilidade com os espíritos, é na realidade da reencarnação e que somos imortais. Fé é ter certeza. Fé é ter certeza. Portanto, que mantenhamos a fé, a esperança e pratiquemos a caridade, porque, meus amigos, não é fora desta ou daquela igreja, fora desta ou daquela doutrina, fora deste ou daquele partido político, é fora da caridade. E caridade está ao alcance de todos, mesmo
através de uma oração. Todos podem praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade não há evolução espiritual. Não há o desprendimento das algemas que nós próprios criamos e que nos aprisionam. Nós nos aprisionamos com os nossos vícios e com as nossas tendências instintivas. Libertemos aos poucos disso e façamos parte daquele grupo que está a aumentar no mundo e que quer o bem da humanidade. Tenhamos mais consciência de que todos nós podemos contribuir para o bem desta grande família universal. Vamos, antes de me despedir de vós, ler aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, que diz assim: torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfianças, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade se escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimentes incompreensão e dificuldades. Agora sim, caros amigos e ouvintes, vamos nos despedir até ao próximo sábado. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Escolham fazer parte do grupo que quer o bem do próximo. Então, até o próximo sábado. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.